Eu vou fazer aqui um tutorial de como fazer o arcanoide. Primeira coisa, eu vou criar um stage que seja de 400 por 500. A primeira coisa que a gente tem que criar é uma barra. Usando a Rectangle 2, vou criar uma barrinha aqui. Convertendo ela para um símbolo, nós vamos chamar ela de barra. Ok. E o nome da minha instância vai ser barra. Mesma coisa. Crio um tijolo. Seleciono o tijolo. E agora eu vou converter para um símbolo. Vou chamar de tijolo. Vou vir aqui em Export for ActionScript. E vou chamar ele de brick. Bola. Criando a bolinha. Chamei ela de bola. O nome da minha ocorrência vai ser bola. Ok? Primeiro passo do nosso algoritmo, fazer a barra caminhar. Então vou colocar um stage.addEventList, um keyboard event key down. Vou chamar a função move barra. Então, vamos fazer um switch case aqui. Se o evento que ela recebe keycode, caso ele seja igual a keyboard left, ou seja, para a esquerda a gente tem que o stage em x diminui. Então, barra ponto x menos igual a 5. Caso seja igual ao teclado direita, ele vai executar barra ponto y é mais igual a 5. Ok? Colocando aqui então a nossa bola, nós temos que fazer a movimentação dessa bola. Vou criar um outro event listener para a bola. Stage.addEventListener event.enterFrame. E ele vai criar a função geral. A função geral, certo? E ela não retorna nada. Então, void. Levando isso em consideração, a gente precisa de movimentar a bola. Então, bola.x é mais igual à velocidade em x, que eu vou criar lá em cima. E bola.y é mais igual à velocidade em y. Então, criando duas variáveis aqui, var vx, o tipo vai ser number, porque a velocidade pode variar, pode não ser um número inteiro. E eu vou setar a velocidade inicial como 3. Nossa bola já move. Agora, fazendo a colisão. Se a bola bater na barra, nós então faremos com que a velocidade em y ela vai ser invertida. Todo número que é multiplicado por menos 1 torna-se negativo. Outra propriedade que nós vamos precisar agora é o tamanho da nossa bola e o raio. Então, a gente pode obter o seguinte: vou criar uma variável r de raio, o tipo dela vai ser number, e ela vai receber bola.wide, que é o comprimento, dividido por 2. Esse comprimento, para nós matematicamente, nós vamos considerar como o diâmetro. Então, agora eu já posso fazer os testes de colisão com os limites do palco. Então, se bola.x mais o raio for maior ou igual a 400, velocidade em x é vezes igual. Por que 400? Porque nós setamos nosso palco com a largura de 400 e uma altura de 500. Então a gente já tem a colisão com a beirada. Colisão agora em cima. Se a bola na posição y menos r for menor ou igual a 0, lembrando que a parte superior do stage ela é igual a 0, a gente multiplica a velocidade em y, já que a gente está movimentando verticalmente por menos 1. Então, a gente já tem colisão com a parte superior. Por último, a gente vai fazer a parte
esquerda da tela. Então, se bola.x menos r for menor ou igual a zero, a gente inverte a velocidade em x. Então, a velocidade em x é vezes igual a menos 1. Tendo essa colisão, a gente já consegue jogar o jogo basicamente. E agora eu posso criar com programação os tijolos. Então, eu vou chamar uma função chamada de cria tijolos. Vou criar uma variável nova. O tipo dela é brick e ela é um new brick. Então, criei. Os 4 passos que a gente faz para criar qualquer coisa no stage. A gente cria a ocorrência. Agora a gente seta a posição em x. Depois a gente seta a posição em y. E depois a gente mostra. Então, stage.addChild nova. O que vai acontecer? Criamos um tijolo. A gente criando esse tijolo, então a gente pode fazer um for. Uma variável i, o tipo dela é inteira, ela vai começar em 0. E agora o limite vai ser o número de tijolos que a gente quiser. Então eu vou criar, por exemplo, 4 tijolos. Enquanto isso i mais mais. E agora, em vez de eu colocar um x estático, eu vou colocar um x dinâmico. Então, mais 50. Olha só que interessante. Nós temos então 4 tijolos criados aí, só que sem colisão. Aí vocês perguntam, então como que eu faço para eu poder criar vários tijolos ali? Você fez só uma linha, é só adicionar outro for. For variável j, o tipo é inteiro, e ele vai começar no 0. J vai limitar o número de linhas, e nós vamos simplesmente adicionar esse for no final. J vai ser a variável que vai controlar. Olha só. Preparando então uma colisão simples. Eu preciso de testar o tempo inteiro se os meus tijolos estão colidindo com a minha bola. Nós vamos precisar agora então de guardar tudo isso num vetor. Então eu vou criar um vetor aqui, variável, vetor, o tipo dele vai ser vector, o tipo do vector vai ser brick, porque eu preciso de um vetor de tijolos. E ele é igual a um new vector e o tipo do vector é brick. E a gente vai criar esse vetor vazio. Aqui dentro, em vez de a gente simplesmente dar o stage_addChild nova, nós vamos inserir num vetor. Então eu vou fazer vetor.unshift, isso insere na posição 0 do vetor a variável nova. Em vez de eu fazer nova no addChild, eu vou fazer vetor na posição 0, que é praticamente a mesma coisa, só que depois eu vou ter essas variáveis todas guardadas no vetor. Fazendo um for dentro da função geral, que vai de 0 até vetor.length, certo? Então ele vai da primeira até a última posição do vetor e vai testar se a bola colide com tijolo ou vetor na posição i. A gente tem que remover esse vetor i da tela. Só que a gente tem que remover esse vetor i do vetor, porque senão ele vai continuar fazendo a colisão. Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro, remover da tela. Os 2 passos que a gente tem que fazer quando a gente vai destruir qualquer coisa. Primeiro remove da tela, depois destrói. Então, stage.removeChild, vetor na posição i. Removi da tela. E agora eu não sei em que posição colidiu, mas eu sei o índice do vetor. Então eu posso fazer o seguinte: usar o método splice, vetor, ele vai retirar na posição i um elemento. Então ele vai retirar aquele elemento. Se a bola colidir, velocidade em y é vezes igual a menos 1. Olha só que interessante. Então nós temos aí o nosso Arkanoid.
Até a próxima, pessoal!